Olá, seja bem-vindo ao nosso canal de adquirência. Eu sou Jefferson Girardi e nesse vídeo você vai entender como funciona a antecipação de recebíveis dos cartões de crédito. Esse tema é causa de dúvida até mesmo para profissionais da área de pagamentos e hoje você vai entender como funciona. A antecipação de recebíveis é um produto amplamente utilizado pelas empresas. Significa que elas vendem na modalidade de crédito parcelado, mas desejam receber as suas vendas no próximo dia útil, ao invés de aguardar o prazo médio tradicional, que normalmente é de 30 em 30 dias. A antecipação ocorre quando o estabelecimento solicita à credenciadora ou instituição financeira a liquidação antecipada de suas vendas. E isso pode ser explicado pelo cenário do mercado atual. Em um contexto de crise econômica, os empreendedores têm encontrado dificuldades para manter as suas operações ativas. A antecipação pode ser benéfica para as empresas se utilizada de forma correta. É fundamental que o estabelecimento entenda como funcionam os descontos dessas taxas para não levar prejuízo nas vendas. Portanto, é importante analisar o quanto desse percentual de desconto será repassado no preço final do produto, mas também cuidar para não exagerar na dose e acabar deixando de ter um preço competitivo. O ato da antecipação não altera o risco do crédito, que sempre é do emissor do cartão. No entanto, a credenciadora pagar antecipadamente uma venda que ainda não foi paga pelo cliente pode resultar em um chargeback ou uma perda para a credenciadora, pois a antecipação é um produto de crédito e traz riscos na operação. Portanto, é natural que seja realizada uma análise de crédito e risco. E como medidas na análise, são considerados alguns fatores, como por exemplo, definir um período mínimo de quarentena ou carência em que o estabelecimento não poderá realizar antecipações, analisar o segmento do estabelecimento. Se compararmos, por exemplo, uma loja de eletrônicos que faz muitas vendas parceladas com valores altos a um supermercado que só vende débito e crédito à vista, é natural que o segmento de eletrônico possua um risco maior, pois o risco de inadimplência é maior. E além destes, existem muitas outras variáveis, como capital social e tempo de fundação da empresa, tipo de tecnologia utilizada, se a venda é pelo POS, TEF, e-commerce, o enquadramento da empresa, se é MEI ou EIRELI, se a venda é presencial ou não e, dependendo do caso, até mesmo o histórico de crédito dos proprietários da empresa. E após o cliente já ter passado por todas essas análises, o cliente está lá utilizando a sua solução de pagamento, ainda assim a credenciadora continua acompanhando e analisando o comportamento do cliente, podendo resultar em bloqueios e até mesmo em cancelamento do cadastro. Nesses casos, os fatores analisados são as antecipações solicitadas, o histórico de cancelamento de vendas e a variação do ticket médio, que é a variação do valor médio das vendas realizadas pelo estabelecimento. E agora que entendemos a política por trás das antecipações de recebíveis, vamos entender na prática como funcionam. Para começar, existem basicamente dois métodos de antecipação praticadas no mercado. Temos a antecipação ao mês, ou pro rata, em que é levado em consideração o prazo médio em dias e meses para o desconto da taxa. E a antecipação por parcela, também conhecida como taxa flex, que não leva em consideração o prazo de desconto de forma proporcional. Na prática, simplesmente o valor de antecipação é multiplicado ao número de parcelas e somado com a taxa de MDR. Vou explicar cada uma delas. Vamos começar exemplificando a antecipação ao mês. Vou pegar o seguinte exemplo: uma venda de R$ 150 parcelado em 3 vezes, considerando uma taxa de crédito parcelado, ou MDR, de 2,08%. Como taxa de antecipação, vamos utilizar 0,99% ao mês. Para explicar a antecipação desta venda, vou apresentá-la antes na forma de recebimento padrão, ou seja, sem antecipação, pois ficará mais fácil de entender. Vamos lá. R$ 150 menos 2,08% da taxa de MDR sobra para o estabelecimento R$ 146,88, que será recebido em 3 parcelas. A primeira em 30 dias, a segunda em 60 e a terceira em 90 dias, totalizando R$ 146,88. O que está faltando na equação é a taxa da antecipação, que neste exemplo vou utilizar a taxa de 0,99%. Então agora vou incluir de forma simples em cada uma destas parcelas. Temos a primeira parcela com prazo de vencimento de 30 dias ou 1 mês, certo? Que é o tempo que o estabelecimento aguardaria para receber o valor em sua conta, caso não estivesse antecipando. Sabendo que a taxa de antecipação é 0,99% ao mês, significa que, quanto maior o período de tempo, maior é a taxa cobrada, de forma proporcional.
Neste caso, a primeira parcela com prazo de recebimento de 30 dias é descontado o valor de antecipação de 0,99%, sobrando ao estabelecimento desta parcela R$ 48,47. A segunda parcela, como são 2 meses a serem antecipados, são cobrados 2 vezes a taxa de antecipação, neste caso 1,98%, restando para o estabelecimento desta parcela R$ 47,99. Na terceira parcela, são cobradas 3 vezes a taxa de antecipação, então é 0,99% da antecipação vezes 3 parcelas, totalizando 2,97% de desconto, restando para o estabelecimento desta parcela R$ 47,50. Agora, se pegarmos todos esses valores e somá-los, é o resultado final do montante, no caso, R$ 143,96. Significa que o estabelecimento pode contemplar esse valor no próximo dia útil, com um desconto total de 4,06% do valor da venda. Não ficou mais fácil entender como funciona? Apesar de ser importante o entendimento deste cálculo, normalmente utilizamos uma planilha para facilitar o dia a dia. E agora vamos entender a antecipação por parcela. Notem que estou utilizando o mesmo parâmetro do exemplo anterior, uma venda de R$ 150, parcelado em 3 vezes, considerando uma taxa de MDR de 2,08% e uma taxa de antecipação de 0,99% por parcela. Utilizaremos a seguinte fórmula de cálculo: taxa de antecipação vezes a quantidade de parcelas mais taxa de MDR. Diferente do exemplo anterior, onde fazemos o cálculo em cada uma das parcelas, aqui podemos fazer já considerando o valor total da venda. Seguindo nossa fórmula, que é 0,99%, que é a taxa de antecipação, multiplicado por 3, que é o número de parcelas, temos como resultado 2,97% só da antecipação. Agora somamos a taxa de MDR, que é 2,08%, resultando em 5,05% de desconto total. Então, neste caso, pegamos o valor da venda, que é R$ 150, e subtraímos o valor desta porcentagem de 5,05%, totalizando para o estabelecimento R$ 142,42, que normalmente são recebidos em 2 dias úteis. Existem algumas variáveis na antecipação, dependendo da estratégia de cada empresa, mas você entendendo essas duas modalidades, fica muito fácil entender as demais. Afinal de contas, esse mercado está sempre inventando novidades, não é mesmo? E para finalizar esse assunto, vou mostrar a vocês um comparativo das duas modalidades, utilizando parâmetros idênticos de taxa e antecipação. E você vai poder ver que a antecipação ao mês costuma ser mais atrativa para o estabelecimento. Neste exemplo, estamos utilizando os seguintes parâmetros: uma venda de R$ 1.000 com a taxa de desconto MDR de 2% e taxa de antecipação de 2%. Na tabela da esquerda temos a antecipação ao mês, ou prorata, em que é o exemplo em que fizemos o cálculo dos descontos em cada uma das parcelas. E na tabela da direita temos a antecipação por parcela, ou taxa flex, que é o exemplo em que utilizamos uma fórmula para encontrar o desconto total da venda. Notem que os descontos da antecipação ao mês na tabela da esquerda são menores quando utilizados os mesmos parâmetros. Uma venda de R$ 1.000, parcelado em 6 vezes, dá um desconto total de 9%, enquanto na taxa flex, à direita, o desconto é 14%. A diferença fica maior quando comparamos a venda em 12 parcelas. Notem que o desconto da antecipação ao mês na tabela da esquerda é 15%, enquanto na taxa flex, à direita, é 26%. E agora que você entendeu como funciona a antecipação de recebíveis dos cartões, vai ficar mais fácil administrar o seu negócio e também ajudá-lo nas vendas. E é isso. Espero que eu tenha ajudado. Lembrando que este vídeo faz parte de uma série de conteúdos que preparamos para você entender como funciona o mercado de pagamentos.